Tudo bom com vocês? Aqui é Ivan Ferreira, do seu canal Visão e Gestão. E hoje eu venho falar com vocês um pouquinho sobre as novas tecnologias e como essas novas tecnologias podem impactar a nossa vida profissional, as novas formas de trabalho. Acho que primeiramente a gente tem que pensar o seguinte, né? A tecnologia ela sempre impactará o trabalho, seja por meio de um novo processo, seja por meio de uma nova forma de fazer algo, né? Ou por um equipamento, uma máquina, algo que possa facilitar o trabalho. E isso não é de hoje, né? A gente tem N exemplos, N possibilidades no percurso da história, que vai desde o momento em que o homem descobriu o fogo, desde o momento em que se criou a roda e que se inventou, por exemplo, as máquinas a vapor, se inventaram, por exemplo, as máquinas a vapor e que, consequentemente, foram mudando a dinâmica do processo industrial, da maneira como as coisas funcionam, da maneira como o trabalho era feito. Hoje a gente vê a tecnologia sobre um olhar quase que aquele que nós tínhamos, né? Lá na década de 80, 90 principalmente, quase como ficção científica. E a gente já consegue imaginar, por exemplo, e fazer uma analogia em relação ao que se falava, né, no Exterminador do Futuro, né, com a Skynet sendo ativada e os homens sendo substituídos pelas máquinas, mas na indústria, no trabalho, né, nas empresas, isso não é algo novo, já vem acontecendo há muito tempo, né? E o que nos leva a entender essas novas dinâmicas de trabalho, as novas formas de fazer o trabalho, e o que pode fazer com que eu e você não sejamos eventualmente substituídos pelas máquinas. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa continuar estudando, isso é fato, né? Então, hoje você fazer uma faculdade não significa que você tem seguridade e estabilidade em nenhuma empresa, da mesma maneira como você ter uma área de especialidade também já não salva o teu emprego, né? Então a gente precisa continuar se aperfeiçoando e entendendo as dinâmicas do mercado e, por exemplo, as dinâmicas da empresa em que a gente atua. Então, se hoje você está numa empresa e essa empresa ela está investindo, né, em capacitação continuada, ela possui, no caso, ali uma política de investimento, de incentivo para que você faça uma especialização, para que você busque de repente um mestrado, ou para que você faça cursos de pequena duração, mas que te darão novas habilidades e competências, você precisa entender que é uma oportunidade que não deve ser perdida. Outra questão é que assim é necessário que a gente saiba usar as tecnologias. Então, se você trabalha numa empresa já do segmento tecnológico, você precisa continuar se desenvolvendo. Se você continua, no caso, buscando novas formas de fazer aquilo que você já faz muito bem, você continua sendo útil, né? Maximizando as suas capacidades, a sua condição de entrega e etc. Então esse é um segundo ponto. E também, naturalmente, né, a gente precisa estar atento, né, se aquele lugar onde eu trabalho, onde você trabalha, se onde nós estamos ali, né, ofertando a nossa força de trabalho, né, se ainda assim é um lugar em que caberá a você a possibilidade de crescimento, de desenvolvimento. Né? Se isso não for uma verdade, então você realmente corre um sério risco, porque uma empresa que não te dá uma oportunidade de crescer ou que não te dá condições e ferramentas para que você faça o seu serviço de maneira melhor e em que você fica sempre preocupado, né? Será que eu sou só mais um número? Será que final do mês eu estarei aqui, né? Será que quando começar o outro mês eu ainda estarei trabalhando? Então aí, nesse caso, você precisa realmente refletir a respeito disso e de repente buscar uma nova oportunidade num outro local em que você possa ser mais valorizado, mais valorizada, onde o seu conhecimento seja, no caso, mais requisitado e também onde você seja desafiado. Uma coisa é muito certa, tá, gente? A tecnologia ela não é nova, como eu já falei, e ela veio sim para ajudar, no caso, a forma como a gente trabalha, as novas formas de trabalhar, mas também ela é uma ameaça. Uma ameaça principalmente a quem não está antenado, né, quem não está antenada, de que essa tecnologia pode sim substituir um processo, uma atividade ou algo que a gente faz hoje que exige tempo, né, que exige esforço e que eventualmente também demanda naquela empresa um determinado investimento. Então, se hoje você é requisitado para tudo isso e você coloca o seu tempo, você coloca o seu esforço, às vezes mental, intelectual, às vezes físico, e se aquela empresa, né, nesse caso, entender que ela pode gastar menos usando a tecnologia em relação a você, é natural, né, que você será substituído pela tecnologia. Então você precisa continuar buscando uma valorização do seu trabalho, e isso passa pela capacitação continuada e também, naturalmente, saber usar a tecnologia ao seu favor. Então isso é muito importante.
Falaremos novamente, continuaremos sobre isso nos próximos vídeos, né? Eu acho que é importante a gente discutir também a questão da IA, da inteligência artificial, e a maneira como a inteligência artificial impactará a nossa vida, o nosso trabalho também. Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a IA, explicar para vocês um pouquinho desse contexto, né, de polêmica e também de uma necessária regulação, necessária aprendizado, né, o necessário aprendizado de porquê, como, onde, de que maneira que eu posso utilizar a IA, né, e também, naturalmente, para que vocês possam entender qual é o nosso papel, né, nesse novo mundo, né, onde a tecnologia já não é mais ficção científica. Um forte abraço, até a próxima!